boa noite aos nossos amados irmãos que vivem alegres pensando no bem. Aqui estamos mais uma vez para o nosso Reflexões, já bem melhor da gripe de ontem, e procurando aqui tocar o meu barco junto com vocês. Vamos chamar aqui o nosso Ronaldo Gomes, que já está ali. Nosso Geraldo Gomes também está firme e forte aí. E vamos à nossa conversa. Grande Ronaldo, boa noite, excelência. Muita paz, saúde a todos, boa noite, gratidão mais uma vez pelo carinho de todos. Vamos em frente. Geraldo, você me deu uma série de informações aí maravilhosas. Inclusive, você me mandou uma foto de Sacra Família. Eu nunca havia visto uma foto da estação de Sacra Família, rapaz. A primeira foto foi essa que você mandou. Que espetáculo, rapaz. Formidável. Eu vou ter que reservar aqui no Colégio Leopoldo um espaço aqui no nosso memorial para você, rapaz. A gente xeroca, faz o painel do Geraldo Gomes da História Ferroviária, faz a xerox e afixa. Quando você quiser, está às ordens aqui. É caminhar para que o Colégio Leopoldo seja o grande centro cultural Leopoldo Machado que ele sempre sonhou que fosse. Aliás, ô Ronaldo, tem que mandar para a Michele, aqui para o colégio, a documentação sua, CPF, identidade, endereço, para que a gente possa colocar você como associado ao Lar de Jesus, que você ainda não é. E gostaria muito que você fizesse parte da diretoria. Sou mortal como todos, consegui tocar esse barco desde 1972. Em 72, o Colégio Leopoldo, segundo os antigos administradores, estava falido, tinha que fechar as portas, não tinha mais condição de sobrevivência. 1972, quase 50 anos atrás. E o colégio sobreviveu a mais 48. Nós estamos trabalhando de maneira que o colégio fique autossuficiente daqui para frente e o dar aulas seja apenas um trabalho a mais. Mas a grande base da escola seja o fomento ao esporte, o fomento à cultura, em especial à música, que hoje ficou praticamente restrita às igrejas protestantes. Praticamente só as igrejas protestantes têm aula de canto, têm aula de instrumentos musicais para a comunidade. E o Colégio Leopoldo tem que partir para isso aí, não tem jeito. Perfeito. Tem que continuar fomentando essas atividades. Nós estamos montando um sistema que acreditamos a escola vai tocar. Gostaria de centralizar aqui, de dividir em 2 pedaços. Nós temos que enxugar tudo para ficar o custo mais baixo possível. E aqui a gente possa fazer tudo que o Leopoldo Machado sempre sonhou. Tá? Encontros, congressos, que a gente possa trabalhar com tudo isso. Tá? Então, Ronaldo, eu sempre te disse isso, você tinha que vir para cá para ser parceiro nessa jornada. Sempre falei isso com você. Vamos ver se agora, em 2020 para 2021, a gente consiga sedimentar esse trabalho. E trazer também essa turma que está no Reflexões com a gente.
Isso aí. Que é uma turma muito boa. Tá aí Sarinha, que a gente tem que trazer para cá, né? Tá aí a Leila, que a gente tem que trazer para cá. Tá aí o Geraldo, que tem que vir para cá para ajudar no Centro Cultural. Tá aí a Deise. É muita gente junto aqui no Reflexões. Né? E vamos embora, vamos fazendo. Eu citei esse, gente, porque... Mas tem o Jesuíno, tem o Kiko Estrada, tem muita gente boa aí, tem o Luiz Carlos Bittencourt, que chegou agora, é ex-aluno, estudou muito tempo aqui, agora continua com a gente aí nas transmissões. Tem o Renato Muniz. Agora parece que o leque de opções de colaboradores aumentou muito. E é preciso que a gente entenda que o trabalho tem que e deve continuar. Tá? Esse legado do professor Leopoldo é sensacional. O Kiko Estrada aqui publicou no grupo do Recôncavo Fluminense. Esse é o grande Kiko. Grande abraço. Boa noite, professor Paulinho. Boa noite, professor Ronaldo. Ana Seixas, boa noite. Rosânio Ribeiro, boa noite. Almeida, boa noite. É isso aí, gente. Vamos embora. Vamos caindo dentro da brincadeira. Muito bem, nós comentávamos, Ronaldo, a questão do 27 e do 26, e nós falávamos em calendário do rito ordinário e do rito extraordinário. Aí eu vou só ler para vocês, porque é bom sempre a gente orientar. Vamos lá. Calendário da Liturgia Católica 2020. Eu queria dizer a todos os ouvintes que esse programa não é religioso. Esse programa tem um compromisso com a fé no Criador. Isso aí não, a gente não abre mão. A fé em Deus faz parte da nossa jornada. Não quer dizer que o ateu não possa participar, não é isso. Mas nós temos por norte a fé em Deus, tá? Com certeza. Isso é bom que fique claro. Segundo, não é um programa católico, não é um programa protestante, não é um programa espírita, não. É um programa eclético. Então a gente cita. Vocês vejam que eu cito Maomé, assim como eu citei outro dia o Papa Gregório o Grande, assim como ontem eu citei Allan Kardec. Eu estou citando aquele que tem um dedo na história. Não se esqueçam disso. Que o programa lá é religioso. Esse negócio de cada um emitir opinião é sério. Outro dia o camarada conversando comigo disse assim: o ministro da Saúde, eu tive conversando com o filho de um amigo meu que é médico, lá em Campo Grande. Eu digo, pode parar, para tudo. Se você vai me dar um depoimento baseado no filho do conhecido seu que conheceu de um amigo que consultou, pode parar, não precisa nem continuar o assunto. Isso é o tipo de observação que não me interessa. Essa observação que ele fez comigo ontem cabe no tempo do Império. Você não tinha o telefone direto da Europa, você tinha dificuldade de comunicação, aí essa informação cabe. Mas século XXI, 2020, como diz um amigo meu também, né? Fá favor. Fá favor. Não dá para a gente conversar assim em 2020. Eu não posso tecer o meu aprendizado pela informação do amigo que conheceu um fulano que trabalhava... Não tem a menor lógica, gente. Grande Patrick. Patrick está aí. Patrick, fica aí, que eu falei um pouquinho do teu pai ontem e vou falar hoje de novo. Aí eu gostaria muito que você ficasse aí para escutar as nossas ponderações. Tá? Patrick é filho do Neoberto, está aí nos assistindo. Grande abraço, Patrick Santi. Kiko Estrada está aí junto.
Grande abraço, Kiko. Sucesso aí em Caxias, hein? Sucesso. Briga pela vereança aí. Vamos em frente, Kiko. Grande abraço nosso. A política precisa de gente como você. Precisa muito. Bom, 2019, 2020 é o ano litúrgico. Os dias de festas de santos celebrados em um país não são necessariamente comemorados em todos os lugares. Por exemplo, uma diocese de um país pode comemorar o dia da festa de um santo de especial importância. Por exemplo, São Patrick da Irlanda. Aí, Patrick, você está aí, já estão falando aqui em São Patrick na Irlanda. Nossa Senhora de Guadalupe, no México. Santa Elizabeth, nos Estados Unidos. Da mesma forma, um instituto religioso em particular pode comemorar o seu fundador ou membros do instituto, mesmo que esse santo não esteja listado no calendário universal, ou se está incluído apenas com uma classificação mais baixa. A informação abaixo está de acordo com o calendário romano geral e contém apenas as celebrações que se destinam a serem observadas no rito romano em todos os países do mundo. O que acontece? Gente, Júlio César gostava de dizer que o sol nunca se punha no seu império. Quer dizer, sempre era dia em algum lugar do Império Romano. Então, obviamente, quando você administra algo tão imenso, tão grande, você vai ter diferenças, que é o que o Império Romano possuía, tá? Não se esqueçam disso. O Império Romano tem essa característica muito grande. Muito bem, mais à frente, deixa eu ler outro texto. Uma forma extraordinária do rito romano. É uma frase utilizada pelo Papa Bento XVI em seu moto próprio, em seu modo pessoal, para descrever a liturgia do Missal romano de 1962, amplamente chamada de missa tridentina. Tem nada a ver com o tridente do rapaz lá, não. A frase distingue claramente a liturgia desta missal, publicada pelo Papa João XXIII, da utilizada pelo missal publicado por Paulo VI, e reeditado em 2 sucessivas edições por João Paulo II, a missa do Vaticano II. Por que eu estou informando isso a vocês? A Igreja Católica Apostólica Romana ela tem que ter um ritual. Ela tem que ter uma liturgia. A missa é um ato litúrgico. Agora, ao Papa compete estudar a história do missal. E ele, como Papa, ele pode realmente utilizar várias formas distintas no seu missal de acordo com aqueles que o antecederam. Não é isso? Os papas que vieram antes do Papa atual, o Papa atual pode utilizar o que ele acha melhor. O atual Papa, Francisco, ele utilizou um nome não muito comum à Igreja Católica, uma referência clara aos franciscanos, a Francisco de Assis, uma ótica da opção pelo pobre, pelo menos favorecido, não é? Então o Papa Francisco, ele impôs o seu modo de operar, o seu modus operandi, altamente simpático,
tentando modificar alguns hábitos, alguns concordam, como em todo local alguns discordam, mas nós temos que respeitar. É a característica do Papa Francisco. Não é? Dizia um amigo meu que... Hein? Ele respeita muito as diversidades locais. A influência da igreja é muito grande, é claro, a gente sabe disso, mas a parte cultural de cada região tem as suas especificidades que precisam ser respeitadas. E na visão de Francisco de Assis, é justamente esse aspecto. O respeito à diversidade, porque vem do povo. E aí respeitando também Jesus em toda a sua plenitude. E você deixou bem claro, e é importante, cada Papa vai levando o nome daquele Papa, ele tem o nome dele, mas ele usa o nome, na linha franciscana, na linha de Bento XVI, e por aí vai a influência da igreja. Mas esse realmente, como João Paulo II também respeitou esse aspecto popular regional. Nós tivemos vários papas, mas esses dois nos marcaram em nossa época agora. A meu ver, minha opinião. Isso é para vocês verem. Mesmo que eu não seja católico, eu não posso chamar o Papa de Francisco. Não, porque o Francisco... Não posso. Isso é simplesmente uma falta de respeito com a fé do meu semelhante. Se o título lá é esse, é o título que Ronaldo e eu devemos usar. Se é santo, é santo. Se não é santo, não é santo. A canonização católica pertence a eles. E nós, como observadores externos, não temos que ridicularizar, não temos que desmentir, não temos que não respeitar. Por favor, nós estamos fazendo um programa nessas edições todas que procura ser eminentemente ético. A ética não anda bem por aí, mas não é porque alguém não está de bem com a ética que nós aqui também não vamos estar. Exatamente porque algumas pessoas não estão de bem com a ética, maior motivo para que nós estejamos. Perfeito. Não, porque a ética faz parte da jornada humana. Temos que respeitar. Muito bem. Ana Seixas já entrou aí concordando com as assertivas. Obrigado, Ana. Marcelo Carlos de Albuquerque está dando uma passadinha por aqui e está dizendo que queria dividir essa novidade comigo, que está requerendo a sua cidadania portuguesa. Maravilha. Deve requerer realmente. Com certeza. Quem tem o direito deve requerer. Está aí a Ana Seixas, filha de português. Aliás, a Ana Seixas, eu conversava muito com o pai da Ana Seixas o seguinte, Ronaldo. O português, ele sempre teve uma vida muito difícil. Lá em Portugal tem aquela discussão de que o português criava lá uma cabrita, uma vaquinha, e durante muito tempo o banheiro da casa foi lá no quintal, era a casinha. Nós pegamos o final disso no Brasil. Esse prédio que eu estou aqui, que é a casa do professor Leopoldo Machado, o banheiro é do lado de fora. Você sai aqui do corpo da casa, o banheiro é do lado de fora. É uma característica que veio de Portugal para nós. A casa onde eu moro, o banheiro é do lado de fora. Onde eu moro hoje, há 52 anos, a casa era do lado de fora. O banheiro era do lado de fora. E essa casa aí deve ter uns 80, 90 por aí da construção. Muito mais. Só muito eu tenho mais. 51 anos, 52 anos aqui. Só eu. Então, ela tem muito mais tempo. Vocês vejam a característica. Quem visita a Ana agora virou uma... Está quase virando uma turismóloga.
Eu nem sei se a Ana vai abrir aí com Haroldo uma agência de turismo. Porque como passeia, rapaz, impressionante. Mas a Ana, quando viaja lá pela Europa, em especial quando ela vai à França, quando ela vai à Inglaterra, quando ela à Itália, quando ela vai às cidades mais antigas, ela vai ver uma coisa interessantíssima. Os banheiros mais históricos, como eu vou dizer, os prédios mais históricos, os banheiros têm mais tempo, o que que acontece? A encanação é toda externa. Então, alguns hotéis, há alguns anos atrás, proibiam, inclusive, Ronaldo, que quando você fosse ao banheiro à noite, que desse descarga. Porque a água vinha pela tubulação e você praticamente ia acordando todo mundo que estava abaixo. Perfeito. Porque eram prédios antigos, não estavam preparados para essa modernidade. Então, a única solução foi botar a tubulação pelo lado de fora. Você não ia quebrar o hotel todo para botar a tubulação. A Ana deve ter se deparado com isso aí com tranquilidade. Ela está dizendo aqui, ó, quando eu falei que era turismóloga, que abriu uma agência de viagem, ela está dizendo aqui, quem dera. É isso aí, Ana. Quem dera. Boa noite, Rosângela Mello, é uma honra. Rosângela Mello participou também do trabalho do Lar de Jesus com as meninas, viu, Ronaldo? Está aí conosco na internet. Grande abraço, Rosângela. Jesus abençoe. Então, você veja só, você não pode desabraçar da história. Mas voltando ao pai da Ana, o que acontece? Você leva uma vida difícil e vai juntando um dinheirinho para você poder manter um conforto para sua família e, se der uma chance, você poder retornar a Portugal. O português que ganhava dinheiro no Brasil e depois voltava para Portugal era chamado de retornado. Eles lá chamavam de retornado. Ah, isto aí é um retornado. E por incrível que olhavam com bons olhos para os retornados, como se fosse algum crime o português ter saído de Portugal. Portugal, durante muito tempo, ele ficou com um trabalho restrito. Ficou exprimido ali, entre o Oceano Atlântico e a Espanha. Exprimidinho. Do lado esquerdo ali, quem olha de Portugal para cá, é que tinha no Egito ali, né? Mas sempre muito espremido nas suas opções. Mas mesmo assim os portugueses foram grandes trabalhadores no mundo. Você encontra, eu costumo dizer que o português, que o cearense é o nosso português. Porque você, quando visita a Europa, você vai encontrar português nas funções mais diferenciadas que você possa imaginar. Motorista de caminhão, por exemplo, que transportam as riquezas na Europa, como tem portugueses. Nos hotéis, como tem portugueses. E o cearense é o descendente do português no Brasil também, se espalhou pelo mundo nos mais diferentes trabalhos. E eu conversava muito com o pai dela dizendo o seguinte, que o português é uma questão de ensinar aos nossos filhos e netos. O português, quando ia à Europa, levava os seus para a Europa, ele já tinha aquele dinheiro da passagem todo junto na conta e ainda tinha mais 2, 3, 4 vezes aquilo. Porque a vida nunca foi mole para os portugueses. Eles sempre trabalharam arduamente para conseguir o que era seu. E a Europa também nunca deu boa vida aos portugueses. Os ingleses é que exploraram muito os portugueses. A Inglaterra chegava a ganhar 7.000%, Ronaldo, em cima do que os portugueses traziam das Índias. 7.000%. Tanto que quando Dom João vem para o Brasil, a Inglaterra fica numa situação difícil. Porque não havia a escravização do português com grilhões de ferro,
mas havia escravização econômica do povo português, que a Inglaterra fazia muito bem. E quando o português vem para cá e começa a pegar riquezas, Inglaterra, França, isso é outro bate-papo que a gente tem que fazer. A discussão dos bucaneiros, dos piratas, etc. Nós temos que discutir isso aqui bastante com a nossa garotada. A Inglaterra também saqueia galeões espanhóis e galeões portugueses. Quer dizer, Portugal fica numa situação muito difícil. Então o português aprendeu a controlar o seu dinheiro. Porque não tinha fartura, Ronaldo. Então eu falava muito isso com o seu Hermínio. Eu dizia assim, seu Hermínio, o português é interessante. Quando ele vai a Portugal, ele já tem aquele dinheiro todo. Ao contrário do brasileiro. O brasileiro vai, compra passagem à praia, e ainda vai no banco e pede um empréstimo para fazer a viagem. Então, quando ele volta, ele tem a prestação da passagem, tem a prestação do empréstimo e a prestação do cartão de crédito que ele gastou a mais. Vocês vejam só, são óticas, Ronaldo, totalmente diferenciadas de educação, de hábitos. E nós temos que falar isso com nossos filhos, com nossos netos. No aspecto com de nossos organização. alunos. Agora, Paulinho, a influência a marcante aqui no Brasil não é só nesse aspecto histórico. Tem uma parte da história para cá também, da década de 20, 30, 40, com Salazar em Portugal. A presença que muitos portugueses vieram para o Brasil também nessa época. Eu fugindo da ditadura. Aqui, isso, eu tinha amigos aqui, maçom, ele era português, ele é maçom, um grande amigo já desencarnado, e ele falava, e ele era da época lá, ele falava como ele era lá, o soldado lá na época de Salazar, e teve que viver. Ele, como muitos outros, por conta da ditadura. Eu só estou lembrando porque tem a história lá, como você narrou agora, mas tem a história recente agora também para nós, em relação a 20, 30, 40... Tinha uma musiquinha que o pessoal brincava muito, que era o Vira do Craveiro, que era o general Craveiro Lopes. E a letra dizia mais ou menos assim, era uma brincadeira, até nos programas de televisão, humorísticos brasileiros, a letra dizia assim, lá em cima está o general Craveiro, cá embaixo Oliveira Salazar. Porque o presidente era Oliveira Salazar, mas quem mandava era o general Craveiro. Então lá em cima está o general Craveiro, cá embaixo Oliveira Salazar. Juntaram-se os dois à varanda a fazer a propaganda para a guerra terminar. Portugal não entrou na guerra, mas também não se acovardou. Jogou uma lona por cima, escreveu com tinta, Portugal se mudou. Né? Para os bombardeiros inimigos não lançarem bombas sobre Portugal. Quer dizer, Portugal ficou numa situação complicadíssima na guerra. Mas Hitler, muito embora não tenha declarado guerra à Espanha, ele transformou a Espanha num apoio. Tanto que hoje todos os estudos que são feitos dizendo que Hitler fugiu e que vários oficiais alemães fugiram para a Argentina, e isso é praticamente um fato consumado. Nós tivemos aí a alçada do Joseph Mengele, né? Perfeito. Que é um fato policial perfeito. Comprovado. Tivemos aí os submarinos que estiveram aqui realmente, que afundaram os navios brasileiros. Então Portugal ficou ali muito perto da Espanha. E de Hitler em bombardear a Espanha. Há quem diga que ele utilizava até bancos espanhóis para guardar dinheiro para caso necessitasse fugir. Isso aí vocês assistem, está no canal History, na televisão, a hora que vocês quiserem, não é? O submarino
assim, Paulinho, como é que é a tua cabeça? Eu falei, não, eu de vez em quando eu troco o HD. Eu boto um HD maior para poder gravar. Para poder gravar mais uma coisa. O submarino é o Graf-Spee. É o submarino que chega aqui, bombardeia navios brasileiros e aparece lá na Argentina, na foz lá do Uruguai ali e tudo, aparece vazando óleo, deixa um rastro de óleo. Não, quer dizer, o litoral brasileiro deve ter bombardeado e ele chegou lá variado. Pegou. É o submarino Graf-Spee. Isso é fato histórico. E Portugal, felizmente, não sofreu o ódio do Terceiro Reich. Felizmente, para os portugueses, porque, obviamente, os portugueses seriam uma presa facílima para o Terceiro Reich, porque Portugal se empenhou muito em conquistas, mas nunca se preocupou muito em ter um exército que fosse monstruoso. Nunca foi a tônica de Portugal. A tônica da Espanha, sim, sempre foi, mas a portuguesa não. Os portugueses sempre foram muito chegados às navegações, às riquezas, ao comércio. É da índole do povo português. Então eu conversava isso com o senhor Hermínio, Ana, e o senhor Hermínio me dava essa aula, que realmente a infância deles é muito difícil, sempre foi, e eles guardavam muito dinheiro com medo do amanhã. Ela está dizendo aqui para nós, Ronaldo, o seguinte: meu pai chegou ao Brasil com 18 anos e só voltou a Portugal muitos anos depois, em 1981, uma única vez. Olha só que espetáculo, né? Obrigado aí, você está... Boa noite, Gerson Cunha, chegou aí agora, dando boa noite para mim e para você, Ronaldo. Grande abraço. Boa noite, amigo. Você vê só como é bom esse horário de reflexões, porque a gente vai trocando ideias e vai aprendendo com o nosso passado para que possamos construir o nosso amanhã. Perfeito. E estudando hoje. Quer dizer, você olha para o passado para construir o amanhã. Sensacional. Isso é fundamental para todos nós que queremos um norte. Para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Não é? Quer dizer, a Ana só confirmou essa questão da dificuldade da vida suada do pai dela. Que é uma vida suada, Ronaldo, né? Luta, é uma vida difícil. Bom, muito bem. Nós estamos falando do Ney Alberto, e é interessante porque o Ney Alberto é um camarada totalmente diferenciado. O Ney Alberto é o filho, e ele é de um desapego, Ronaldo, das coisas materiais que surpreende. O Ney adorava aquele chapéu, tipo... Na velhice ele gostou do Panamá, que tinha a ver com os compositores e tal. Mas quando ele era mais novo, ele gostava muito do chapéu tipo Indiana Jones. E uma vez, ele conseguiu um chapéu daquele, comprou um sobretudo que era muito... E quando estava chegando aqui perto do colégio, tinha um indivíduo ali na chuva, morrendo de frio. Ele tirou o casaco que ele tinha comprado, tirou o chapéu, botou no camarada com frio e veio embora. Aí minha mãe depois perguntaram para ele: "O Ney, o casaco?" Ele falou: "Tem um cara ali precisando, eu dei para ele." Essa era a característica do Ney Alberto. Eu tenho lido aí algumas memórias aí que me surpreendem, apresentando um Ney Alberto assim totalmente responsável, com brincadeiras inconvenientes. Esse Ney Alberto eu não conheci. Muito embora seja meu irmão, esse Ney Alberto que esse pessoal conta, eu não conheci.
Não sei quem é, eles estão falando de um camarada que eu desconheço. Mas eu dizia que o Neoberto é aquele cara que gostava do Vasco, que ia ao Maracanã para ver jogo do Vasco, o que já é um defeito, né, Ronaldo? Não, Ronaldo? Não mesmo, não mesmo. Não é mesmo, né, Ronaldo? Não. Ronaldo é vascaíno também. Então boa qualidade. Ele gostava muito de bater papo aqui no Nova Iguaçu. Nova Iguaçu tinha um bar. Hoje o Abílio Alves me ligou que ele quer contar a história dos bares de Nova Iguaçu. Eu falei, ótimo. Vai ser muito interessante, porque muita coisa acontece nos bares. Principalmente a música popular, a política. Nossa. Acontece muito nos bares. Então é muito bom discutir. E nós tínhamos aqui em Nova Iguaçu o Baroquei. O Baroquei era do meu querido amigo, seu Júlio de Matos, também pai da Fátima, do Manel. E o seu Júlio era uma figura assim, fabulosa e querida por todos. O bar era debaixo da estação. O comércio aqui era praticamente dominado pelos portugueses nos anos, final dos anos 40, princípio dos 50, princípio dos 60. Depois é que começaram os brasileiros também a chegar e outros de outras nações. Mas os portugueses praticamente dominavam isso. E o Baroquê era um reduto geral da discussão política, Ronaldo. Espetacular. Baroquê. Ele ficava aberto até o último trem da central chegar na estação. O último trem chegava, descarregava o pessoal, era coisa de 11 e pouco, 11h30, mais ou menos. Aí o pessoal chegava, ele arriava as portas e ia embora. Morava aqui perto também do Colégio Leopoldo, o seu Júlio. Então você começa a ver que as discussões políticas acontecem nos bares. E do lado de lá nós tínhamos o Boca Maldita. Toda cidade tem uma boca maldita, né? E o nosso era do lado de lá, na antiga Praça João Pessoa, hoje perto da igreja de Nossa Senhora de Fátima e São Jorge. Discutia-se de tudo. E o Ney era um frequentador assíduo ali do Baroquê. Mas o time que frequentava o Baroquê, hoje, a impressão que a pessoa possa ter é que o cara que frequentou o bar é o cara que bebia. Tem nada a ver. Não, não é por aí. Tem nada a ver. Não. Tinha juiz que saía do fórum e ia para o Baroquê conversar. Isso, encontros. Não é? Tinha promotor que saía do fórum e vinha conversar. Tinha arca de historiadores que vinham para o Baroquê bater papo. Atletas que terminavam o treino no Iguaçu, no IBC, iam para lá para o Baroquê, que era o barzinho que juntava o pessoal todo. E quem mora do outro lado atravessava a linha, quem mora do lado de cá ia para suas casas. Então é importante que a gente conte essas histórias, porque essas histórias não podem ser perdidas. E o Ney ali foi tecendo as suas conversas, construindo a sua história. Ali ele chegou a ser, em 1966, mais ou menos, a ser ameaçado de prisão pelo então capitão Zamit, que comandava a polícia aqui da Vila Militar. Depois, em 67, mais uma vez, que o Ney era presidente da União Iguaçuana dos Estudantes, o IE. Ele era um camarada que onde ele se metia, ele ia para a cabeça. E presidente de união de estudantes, era passível de ser taxado por comunista e era passível de ser preso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O comício da Central aqui, você olha, quem está lá do lado do João Goulart é o José Serra. Aí você diz, o João Goulart era comunista. Era muito comunista. Criava gado, tinha um monte de fazenda. Realmente, é característico do comunista isso. Ai, meu Deus do céu. Então,
esse programa nosso aqui não é para defender ideário de ninguém, não. Mas é para nós mostrarmos como as pessoas... Nós fazermos também um programa também sobre o que é comunismo, o que é socialismo, que é como é que se diz? Uma distorção tão grande sobre esses dois aspectos. E é difícil. Isso aí. Como diz o Stanislau Ponte Preta no Samba do Crioulo Doido. Não é? Aliás, só para esclarecer a vocês, crioulo é o indivíduo que nascia na América. Crioulo com 2 L's. Aí o cara está falando do negão. Não, eu estou falando do crioulo. Crioulo, todos nós somos crioulos, porque somos nascidos na América. História faz bem à saúde. É isso aí. Não é, Ronaldo? Você tem que estar esclarecendo o camarada toda hora, porque ele não sabe, ele usa, expressa. É como ele ignora, ele acha que todo mundo ignora também. O Samba do Crioulo Doido do Stanislau Ponte Preta é o seguinte: o indivíduo estudava tanto história, sem nunca ter frequentado os bancos escolares, e cada hora uma escola pedia para ele fazer um samba. E um belo dia ele pirou. Pirou porque era tanto... Faz um samba lá para a escola de samba tal, para a escola... Um dia ele pirou e fez um samba que, vamos ver se a minha memória está boa, foi em Diamantina, onde nasceu o JK, que a princesa Leopoldina resolveu se casar. E o samba do Stanislau Ponte Preta. É uma grande brincadeira. Um dia eu era homenageado, tive a honra de ser homenageado pela Universidade Federal Rural. Homenageados pela Universidade Federal Rural, quando ela se instalou aqui em Nova Iguaçu. Cada um fez uma participação. Agradeço muito a homenagem que recebi por ter permitido que, enquanto o campus não ficasse pronto, os alunos estudassem aqui no Colégio Leopoldo. Assim também fiz com a Universidade. A Rural me agradeceu, a Fluminense não, a UF nada. Ficou aqui gastando água, luz, telefone, de graça. Vou repetir, ficou aqui gastando água, luz, telefone de graça. Eu já falei isso num programa, estou falando de novo. Porque se eu não fizesse isso, se eu não auxiliasse, muitos alunos não teriam terminado o curso. Escola de Leopoldo Machado tem compromisso com a cidade, tem compromisso com a história, tem compromisso com o ser humano. E eu fiz isso imbuído do que o Leopoldo Machado sempre pregou. E não me arrependo, faria de novo. A Cárise Ribeiro era presidente da FENIG, entrou o Nelson, tirou a turma ali do Monteiro, e eu botei o pessoal aqui dentro da escola para eles não perderem um ano. Óbvio, garotão de origem humilde, como é que vai daqui para Niterói, gente? Quem é que vai pagar essa passagem todo dia, lanche? Então eu tinha que fazer. Aí nesse dia da homenagem eu conheci o Vladimir Palmeira. Aí o Vladimir falou: Paulinho Leopoldo, eu já ouvi falar de você, não sei o que. Aí ficamos conversando. E ele contou o seguinte, contou que dormiu muito naquelas árvores ali do centro do Rio, porque a polícia chegava, você subia, tinha que ficar quietinho lá na árvore para ver se ninguém achava você. E ele chegou a fazer isso. E ele dizia que nunca houve nenhuma atitude que fosse rebelde, não. Ele disse que ele foi traído pelo sistema bancário. Porque a Universidade Federal do Rio de Janeiro exigiu que os alunos pagassem uma cota. E como a Constituição proibia que o aluno de escola pública pagasse qualquer quantia, ele lutou para que não se pagasse. E um dia ele estava ali, no Largo do Caco ali, fazendo uma frente lá, não entra ninguém na faculdade e tal. Ele disse que o reitor mandou chamá-lo. E ele foi todo feliz, achando que o reitor ia mudar de opinião. E aí o reitor disse para ele assim:
Ô Vladimir, tudo bem, você é presidente aí do centro acadêmico, tudo certo. Agora você está fazendo papel de bobo lá fora. Porque a maioria dos alunos já pagou. Nos bancos. Ele disse que nem atinou que o camarada podia pagar lá em Copacabana, podia pagar em outro lugar. E ele, pensando erroneamente, isso palavras do Vladimir para nós, contando a história. E ele estava ali com meia dúzia que não haviam chegado junto ainda, né? Aí que ele viu que ele estava fazendo papel de bobo, porque já está praticamente tudo resolvido. E a partir dali a imprensa noticiou e ele virou uma figura de destaque. Aliás, um papo muito bom, viu, Ronaldo? Eu até falei com o Renato Muniz que a hora que tiver a gente precisa fazer uma entrevista. Porque você só aprende história, só aprende qualquer coisa se você olhar todos os ângulos da discussão. É isso mesmo. Todos. A pirâmide, você no máximo, andando do lado, você vê dois ângulos. Você vê dois lados. Você não consegue ver três. Tá? Se você olhar de cima, aí você consegue enxergar os quatro. Mas se você olhar de muito lá em cima, estou falando da pirâmide egípcia, não da pirâmide de figura geométrica, matemática. E os lados da pirâmide some, você vai ver só um quadrado. Porque a visão está tão alta que você não consegue vislumbrar as nuances do mais alto. Isso serve para a nossa vida. Nunca pense que todo mundo tem que olhar aquilo ali com os mesmos olhos que você olha. Os ângulos são distintos. Cada um observa de um ângulo. Não é? E tem o aspecto também da maturidade. O livro Pequeno Príncipe, você lê ele hoje, eu li ele há tempos, e quando você relê, você começa a ter uma outra visão. Eu estou dando o exemplo do Pequeno Príncipe, e assim é a vida. Com a idade você tem a maturidade, a sua visão é outra, o seu conhecimento é outro, e sobre aquele aspecto que você via de uma forma. E aí? Como é que fica? Pedir perdão? Pedir desculpa? É o crescimento, é a evolução. A escola é um ambiente maior de diversidade. É um universo. São várias culturas incorporadas dentro de uma escola. Já pararam para pensar nisso? O que o Paulinho está falando aí é sobre educação. O tempo todo eu estou falando sobre educação, sobre a reflexão de história. É um grande universo que precisamos decifrar. E aquela que nós fizemos lá atrás decifrando, hoje a visão nossa por maturidade já é outra. O conhecimento se multiplica a cada hora, a cada instante. Importantíssimo. Eu só vou anexar um verbo à colocação do Ronaldo. É preciso também respeitar a escola. Fundamental, né, Ronaldo? Respeitar a escola. Absoluto. A escola é um lugar de respeito. A autoridade que não olha a escola com o devido respeito que ela merece, não merece respeito. A escola é o alicerce mais importante de uma nação. Quando nós vemos uma nação como o Brasil, que desrespeita as normas com a maior facilidade, o deficiente físico, desrespeita, enfim, as pequenas normas, colocando terceiros com problema, desrespeita a garagem do vizinho. Aí o vizinho quer sair, tem um carro na porta. Não, eu fui ali rapidinho. Quer dizer,
uma nação que vive dos desrespeitos, ela não pode ser uma nação que vá para frente. Quando nós vemos hoje o desrespeito das queimadas, o desrespeito da legislação em vigor, as pessoas querendo mudar a legislação para se dar bem, tudo isso aí é fruto da falta da escola. A escola, esse indivíduo, ele entrou na escola, mas a escola não entrou nele. Não. Ele passou. Não é? Passou. Ele entrou na escola, ele foi lá, sentou, assistiu a aula, mas a aula não adentrou o seu cérebro. O aprendizado não foi recebido. Isso é um exemplo de Brasil hoje. Vocês vejam nações que têm o respeito pela escola e as que não têm. E aí, você que está nos escutando, está nos ouvindo, a escolha é de vocês. Mas muito bem, só para concluir, que o tempo já foi mesmo, já foi embora, eu vou parar aqui, Patrick, no Ney Alberto, no seu pai, ele assumindo a UIE, a União Iguaçuana dos Estudantes. Vou ver se depois eu trago até o troféu que nós tivemos uma competição, o Colégio Leopoldo ganhou, e o troféu da União Iguaçuana dos Estudantes, que o Ney era presidente. E ele enceta essa vida e caminha por ela sempre na cabeça. Sempre construindo coisas boas. Não se esqueça. O anedotário popular, nós temos inclusive Manuel Maria Barbosa de Bocage. É um exemplo típico. Muito brincalhão. Todas as piadas de época, inclusive as mais imorais, as mais cabeludas, eram atribuídas a Bocage porque ele era brincalhão. E, na maioria delas, 95% não tinha nada a ver com Manuel Maria Barbosa de Bocage. Tá? Então isso é muito importante para você. Quando alguém contar uma historinha para você, vai verificar. Porque normalmente é abobrinha. Não tem fulcro na pesquisa, não tem não. Vamos bater nessa tecla aqui o tempo todo. E tanto que o Ney Alberto é o cara que corre atrás, muito embora a família dele tivesse uma escola particular, o Ney Alberto é o cara que corre atrás de Mário Guimarães para conseguir verba federal, que era pertinho, era aqui no Rio, a Câmara Federal, ainda não havia ido para Brasília, para conseguir verba federal para construir o Colégio Municipal Monteiro Lobato. O Colégio Municipal Monteiro Lobato só acontece por causa da persistência do professor Ney como membro da União Iguaçuana dos Estudantes. Tá? Essa história do Ney Alberto a gente faz questão de contar, porque a turma que aí escreve, badala e tal, não desconhece completamente. Tá ok? Ronaldo, suas... Meus queridos, queridas, mais uma vez eu vou sempre repetir. Vou pecar pelo excesso. A gratidão eterna pelo carinho de todos vocês. É muito gratificante esse retorno quando vocês nos dão. Hoje eu vou com o pensamento de John Locke, considerado o pai do iluminismo. Mas vamos lá. São belíssimas frases, pensamentos desse filósofo. Ele diz assim: toda a humanidade aprende que... Toda a humanidade... Aí, velho. Tá aí para vocês, o John Locke. Vamos em frente. Toda a humanidade aprende que, sendo todos iguais e independentes, ninguém deve lesar o outro em sua vida, sua saúde, sua liberdade ou os seus bens. Eu vou repetir. Toda a humanidade aprende que, sendo todos iguais e independentes,
Ninguém deve lesar o outro em sua vida, sua saúde, sua liberdade ou os seus bens. Muita paz, que Jesus os abençoe. Vamos manter nossas orações e vigilância. Você falou em John Luke, ele estava aqui do meu lado. Eu sou fã da coleção Os Pensadores, perdi alguns volumes, eu falei com vocês, por causa do cupim, e eu estou começando a recuperar a coleção. São 50 volumes da editora Abril, e nós vamos recuperá-los. Eu vou pedir permissão ao Ronaldo, vou completar. Nenhum indivíduo deve atacar ou prejudicar de qualquer maneira outrem, nos seus bens civis, porque professa outra religião ou forma de culto. Perfeitamente. Todos os direitos que lhe pertencem como indivíduo ou como cidadão são invioláveis e devem ser-lhe preservados. Estas são as funções da religião. Estas são as funções da religião. Deve-se evitar toda violência e injúria, seja ele cristão ou pagão. Além disso, não devemos nos contentar com os simples critérios da justiça. É preciso juntar-lhes a benevolência e a caridade. John Luke, citado pelo nosso Ronaldo Gomes. Você falou, estava aqui do meu lado, John Luke. Opa, vem cá. Chamaram você para conversa. Paulinho, como espíritas que somos, isso aí não vamos negar nunca, jamais, nós não combinamos nada. Agora, ao dormir, a gente não sabe, né? Meu irmão, a gente não sabe. Eu falo igual a Leila Marina. Eu não sei de nada. A Leila outro dia deu uma resposta dessa na internet. Eu não sei de nada. Realmente, a gente não sabe de nada. A gente chega aqui e faz o nosso programa. Simples assim. Quem olha pensa que foi combinado, que eu ia falar, você está com o livro aí, a coisa aí é bem dinâmica. Isso é formidável. É a sintonia, se combinar, dá errado. Isso aí, é a seriedade do trabalho que a gente está se propondo, da reflexão de fato, e na sinceridade, uma outra palavrinha, que você falou do respeito, mas é a transparência também, que isso é muito importante. Sermos transparentes. Chega de hipocrisia, basta de certas coisas que nós vemos. Gente, gratidão. O nosso tempo esgotou, mas o assunto puxa o outro. Meus amigos, eu estou muito feliz. Nós estamos batendo 100 inscritos na nossa conta do YouTube. Fiquei muito feliz com os 100 inscritos. E eu vou lá, eu vejo quem se inscreveu, né? Fico tão feliz com as pessoas que vão lá fazer a inscrição no YouTube. No Facebook, realmente, a curtida, a visualização tem sido, claro, muito maior do que no YouTube. Mas no YouTube o cara confirma ali, né? E você sabe quem é que está confirmando. Fiquei muito feliz. São 2 meses aí que a gente resolveu fazer a inscrição no YouTube e batemos aí os 100 inscritos. Muita alegria. Nós temos feito alguns vídeos como aula para o programa. Os vídeos têm feito bastante sucesso. Sim. E eu queria dizer a vocês que vissem. Eu fiz um agora lá em cima, lá falando da questão da hidrelétrica de Ribeirão das Lajes, que depois se transforma em abastecimento da água. Fizemos várias tomadas. Adorei aquele trabalho, publiquei hoje, não havia publicado ainda, publiquei hoje, e tem o anterior de uma semana atrás que eu falo sobre Tinguá. Várias histórias que contam que realmente não tem nada a ver. E a gente vai, estuda, se aprofunda, pesquisa. E amanhã ou depois de amanhã, talvez eu esteja falando sobre Guapimirim e o interior do Recôncavo Fluminense, da Baía de Guanabara. Eu devo estar fazendo esse programa ou amanhã ou depois. Mas aí, se eu fizer, eu aviso aqui à noite para vocês. Muito obrigado por estarem conosco. Não se esqueçam, o mundo atingiu 1 milhão
daqueles que passaram por outro lado por Covid. 1 milhão de desencarnados. E desse 1 milhão, mais de 20% nos Estados Unidos da América do Norte, que não acreditou na brincadeira, achou que era uma coisa boba, e 14% dos mortos do mundo pertencem ao Brasil. Só que nós não temos uma população que comporte isso tudo. Nós não somos dos países mais populosos do mundo. Nós temos nações mais populosas do que a gente. Com certeza, com certeza. E eles estão depois da gente. Algo está errado. Muito. E nós temos que nos precaver, cuidar da nossa saúde, consultar mais de uma opinião sempre no que diz respeito e manter a nossa higiene sempre muito grande, tá? O Ronaldo tem falado isso todo o programa e eu também tenho batido na mesma tecla todo o programa. Por favor, é muito sério o momento que nós estamos passando. Não se esqueçam que a gripe espanhola matou numa população muito menor que a de hoje 50 milhões de pessoas no princípio do século passado. Tá? Por favor, orai e vigiai. Orai e vigiai. Que Jesus nos abençoe, ilumine e guarde. E até amanhã com mais um Reflexões. Fiquem com Deus.